Agora, para mim, o evento todo, quem foi a grande estrela do evento não foi o Pablo Marçal, foi o menino que subiu no palco. E eu separei, esse trecho ontem, quando a gente transmitiu aqui ao vivo, e eu tava assistindo e eu falei, caraca, esse moleque promete. O moleque falou que o moleque tem 13 anos, tá? Diz que está estudando política, tá? E fez a pergunta mais inteligente de todas ali. E eu vi que o Marcel hoje separou, ele fez um corte exatamente disso. Vou botar aqui para vocês verem e quero a resposta de todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Faz a pergunta de novo. O garoto de 13 anos, do 8º ano, que quer ser político, me fez uma pergunta e ele vai repetir a pergunta. Qual que é a pergunta? Se a esquerda recebe... Se a pobreza é quem mais vota na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? É um sequestro emocional. Uhum. Eles não podem acabar com a miséria do povo, senão acabou o curral eleitoral. Uhum. Então, eles não têm interesse. Como alimentar a pobreza? Dando esperança e não dando resultado. Uhum. Tem uma coisa no português que você está aprendendo, já ouviu falar em gerúndio? Já. ING, fazer é o verbo, né? Uhum. Aí fazendo é gerúndio. Então, qual o segredo deles? Eles vão fazer uma obra, leva 14 anos a obra, que em 6 meses dá para fazer. Uhum. Que eles contam para os pobres só através da esperança. Estamos fazendo. As pessoas acreditam até por 30 anos numa mesma obra que não acaba. Qual o segredo? Manter emocionalmente dependente todo mundo. Porque se você promover o povo, não tem como ter o Estado brasileiro tão pesado desse jeito. E eu estou muito feliz de ver um cara de 13 anos de idade com conversa de maluco. Conta comigo. Tá? Você é um ídolo meu. Não, eu não posso ser seu ídolo, não. Deixa eu te explicar. Eu sou só o cara que te inspira. Nunca mais eu quero ver você falando isso. Porque isso não te faz bem. Você tem que olhar as coisas que eu acerto e as coisas que eu erro. A gente, quando tem um ídolo, a gente ignora o erro da pessoa. A gente tem que aprender com as pessoas. Isso eu achei muito legal da parte do Marçal. Isso são pontos diferentes. Tipo, gente, pelo amor de Deus, não estou criticando o Bolsonaro, tá? Estou usando como exemplo. O Bolsonaro se coloca como ídolo de certas pessoas, tá? E ele gera essa paixão cega que muita gente tem pelo Bolsonaro e que a gente tanto critica. Nesse ponto, eu acho que o Marçal um pouco mais maduro, não sei se por questão religiosa, que ele é evangélico e não pode e não prega esse tipo de coisa, tá? Mas me parece um pouco mais maduro nesse sentido. Então, permita que eu quero que você me critique, mas que você se inspire em mim, mas me critique, tenha essa liberdade. É o que a gente baixa aqui na tecla o tempo todo, né, Patrícia? Exatamente. Eu não tinha visto essa manifestação, essa participação do menino. E para mim é assim, estou assistindo aqui, talvez pela primeira vez, junto com talvez outras pessoas. Então, assim, para mim chega até a ser um pouco emocionante quando você vê a resposta. Eu realmente estou surpresa ali com a resposta, mas ele está coberto de razão, né? A gente precisa realmente deixar essa idolatria do lado, até para que a gente possa exatamente, até porque a política ela precisa de uma visão mais clara das coisas. E é isso aí, inclusive o próprio Nestor que veio aqui, é isso que ele tá, o Nestor ele está defendendo o pragmatismo do voto. Eu, por exemplo, eu falo assim, para mim, esse pragmatismo do voto é essa coisa assim, olha, mesmo que você não acredite mesmo que você não goste do Nunes, vote nele. Porque, senão, do outro lado, tem o Boulos, né? Eu já tenho uma outra visão, eu já suplantei essa parte desse voto útil, eu já entendo da minha parte, não que eu acredite, não estou defendendo o voto nulo, mas eu estou acreditando como voto, como escolha pessoal, como algo que está dentro de um contexto. E eu falei para você, por exemplo, Calvoso, já várias vezes, eu não voto e faço propaganda contra qualquer pessoa que tenha sido a favor do passaporte sanitário e da vacinação obrigatória. É a minha plataforma, é o meu. Então, assim, eu falar agora, vocês têm que votar, eu estou contrariando aquilo que eu penso, que eu penso. Então, ou seja, não vou defender o voto nulo, mas também não defendo o voto útil. Então, que cada um tome a sua própria decisão. Que cada um tome a sua própria decisão. Agora, ele está certíssimo. E aí,
Então, você não tem, você tinha aí algumas estatísticas, mesmo que você não tenha a mão, mas você sabe disso, que quem acabou esses 1.700.000, a maior parte dos votos são de bairros nobres, são de pessoas de classe média alta. Quando o menino faz essa pergunta, quando ele faz essa pergunta assim, tá, mas por que esse interesse da esquerda em manter a pobreza? Basicamente é isso, né? Meio que se explica quando você vê quem é que vota. Porque não tem o compromisso de tirar essas pessoas da pobreza, não tem o compromisso de dar uma condição melhor para outras pessoas. Até porque, Patrícia, vale lembrar que teve um político aí muito conhecido no Brasil, muito conhecido mesmo, está na história do Brasil, que falou que a partir do momento que o trabalhador ganha mais de 4 salários mínimos, se eu não me engano, deixa de votar no PT, né? Você lembra desse? Então, só corrobora com isso tudo que a gente está falando. Então, ele falou isso, não é um achismo, isso é um fato, tá? O cara que é o líder político dessa porcaria chamada Partido dos Trabalhadores confirmou a tese de um menino de 13 anos. Então, nada é por acaso, nada é injustificável dessa postura. Fala e os atos, né? A fala e os atos, porque desde que ele entrou no governo, qual foi a primeira questão? Todos aqueles que o Bolsonaro lá tinha possibilitado que a pessoa tivesse como é que fala? Uma bolsa, mas que ele quisesse trabalhar para complementar a renda, que a pessoa poderia fazer isso. Qual foi a primeira coisa que o atual gestor fez? Ele tirou, ou seja, ou você recebe o Bolsa Família, ou qualquer bolsa, qualquer auxílio do governo, ou você trabalha. Ou seja, ou você se coloca na posição de refém do Estado, ou você cai fora e você vai passar todas as dificuldades sem um mínimo de estrutura, sem um mínimo do apoio do Estado para que você possa eventualmente sair de uma situação mais complicada, né? Agora, então, o que eu achei legal também do Marçal, não sei se você reparou na coletiva dele aqui, ele falou de apoio, e ele não foi assim, claramente, porque ele sabe que, da mesma forma que ele leva muito voto, ele leva muita rejeição por causa dessas imagens construídas. Mas se você reparou bem, atrás dele aqui nessa declaração, as bandeiras que estão mais em destaque ali, eu não consegui identificar do meio. Mas a da direita e da esquerda, você é da direita, conhece muito bem. Isso aí não preciso nem dizer. É a do Paraná. A do outro lado é do Rio Grande do Sul. Tá? Onde a gente percebe que, em Curitiba, a gente tem a Cristina Greme. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma disputa contra a Maria do Rosário. Ou seja, nada é por acaso. Quando a gente fala dessas mensagens subliminares, essa é uma delas. Tá? Então, só para vocês ficarem claros